Um bom dia pra vocês. Vocês me desculpam, mas eu tô meio ruim. Nariz entupido, mas glória a Deus. Bora pra frente, porque já tá vindo um arrebatamento, né? Pra o Senhor arrebatar a igreja dele da face da terra. E nós temos que estar preparados, né? Olha, Jesus tá voltando. Vocês me desculpam, mas eu tô ruim dos narizes. Mas bora pra cá. Um bom domingo pra vocês. Bom repouso para vocês começar a rotina da manhã, né? Rotina de trabalho. Que Deus ilumina a semana de vocês. E bora iniciar esse vídeo com a oração do Pai Nosso. Foi isso que o Senhor nos ensinou. Bora orar também mais uma vez a oração do Pai Nosso. Porque eu já orei antes de eu começar o vídeo, eu orei. Mas eu vou orar novamente com vocês nos vídeos. Por quê? Porque foi essa oração que o Senhor nos ensinou, né? Então vamos, essa que eu aprendi também desde criança. Minha mãe me ensinava. E é essa que eu vou passar para vocês. Bora pra cá? Vou orar no instantezinho, ó. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixa nós cair em tentação, mas livra-nós do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Agora, glória a Deus. Você sabe que a pessoa está entupida os ouvidos? Acho que é os ouvidos, né? Então, eu respirei agora e desentupi. Mas glória a Deus, bora pra cá? É a alergia que tá forte, mas bora continuar, né? Que o Senhor repreende, o Senhor cuida de nós. Ó. Desentupir os ouvidos, mas o nariz está entupido. Mas bora fazer, ó. Vou soltar Jeremias 23, que eu vou soltar 2 sonhos para vocês. Jeremias 23, o versículo 28. Por quê? Porque eu tô nas redes sociais para pregar o evangelho para vocês e para me soltar as minhas visões que o Senhor me concedeu, né? Então, eu vou soltar logo os 2 sonhos que eu tive por último. Por quê? Porque são sonhos de alerta, são sonhos, primeiro é sonho da vinda do Senhor, né? E sonho também de algo que a terra está prestes a acontecer, né? Está prestes a ver. Jesus está voltando, povo. É hora de vocês se arrependerem. Arrepende-te e te volta para o teu primeiro amor. Para o quê? Para Jesus, nosso Salvador. Para que quando chegar nesse dia, nesse momento, nessa hora, a gente esteja o quê? Preparado, mas não para ser retirado para outro canto, para ser retirado para estar com o Senhor, né? Então, é isso que nós sempre procuramos. Jeremias 23 e o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, se o Senhor está alertando, o Senhor está alertando que o tempo evangélico e o tempo católico. De quê? Da vinda dele. Para que vocês tenham chance, vocês tenham oportunidade. O tempo evangélico, ele deixa a vaidade de lado. O tempo católico deixa as idolatrias de lado, deixa a vaidade de lado e que se volte para o Senhor. Esse tempo, as pessoas desse tempo vão, se até pessoas do tempo evangélico vão ser deixadas para trás, por quê? Por desobediência, por não gostar, por não fazer a vontade de Deus. E vocês vão ver, quando o Senhor vir, vocês vão ver o que eu estava sempre combatendo com vocês, a vaidade, as idolatrias, dos 2 tempos, das 2 casas. A vaidade, a idolatria, a falta de adoração a Deus, entendeu? A falta de buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Tudo isso nos impede de chegarmos ao céu. E também, né, as pessoas se amarem. Cadê o amor? As pessoas dizem que amar a Deus, de repente querem o quê? Brigar. Não pode. Como é que amor é esse? Vocês viram o amor que o Senhor demonstrou lá na cruz do Calvário. O amor que ele demonstrou lá na cruz do Calvário, nesses amor que as pessoas pregam dentro das igrejas, não. São amores diferentes. Amores diferentes são o amor diferente. Não é aquele amor que as pessoas pregam nas igrejas, não. Amor que, se não fazer a vontade deles, eles não ficam satisfeitos. Quantas vezes o Senhor não mandou o povo, quantas vezes o Senhor não mandou o profeta para falar com o povo de Israel? Quantas vezes o povo de Israel não rejeitava as mensagens de Deus? Deus envia, e a congregação do Senhor, o povo de Israel, ele rejeitava, porque sempre a palavra de Deus. E esse povo evangélico, o povo católico, sempre rejeitando as coisas do Senhor. Está escrito as Santas Escrituras, nós temos que cumprir. Padre,
sacerdotes, pastores, todos têm que cumprir. Por quê? Porque está escrito os 10 mandamentos. Eu vejo que as pessoas, os templos evangélicos, os templos católicos não respeitam, pisa por cima. Que tipo de amor é esse que vocês têm pelo nosso Salvador? Amor de aparência, porque o amor verdadeiro é igualmente os amores dos discípulos dele, que amou ele até o último dia de sair da face da terra. Esse é o verdadeiro amor, entendeu? O amor, ele sempre, o amor verdadeiro, ele sempre age com a justiça. Não importa onde é que vai doer, mas a verdade, ela cura, ela liberta, ela transforma, entendeu? Esse é o verdadeiro amor. O amor de Jesus é o verdadeiro amor. Vou soltar aqui Êxodo 20, é porque as pessoas estão pisando por cima, eu vou sempre soltar. Êxodo 20, e o versículo começando logo no versículo 4. Por quê? Por causa do que eu tô falando com vocês. Os 10 mandamentos, eles são pisados por cima. As pessoas não obedecem. Não obedecem em respeito ao sábado, não obedecem em respeito, tirando as idolatrias, tirando as imagens de escultura. Porque idolatria, quando as pessoas têm ídolo dentro das igrejas, eles têm o quê? Idolatria. E eu vou soltar esse sonho para as 2 casas do Senhor, para alertar os 2 templos. Jesus está voltando. Ó, esse hino, adore, adore, exalte ao Senhor. Com certeza, adorar, adorar e exaltar o Senhor. Ó, não farás para ti imagem de escultura. Ó, o título dessa parábola, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Isso não é parábola, não. É o título desse Êxodo 20, começa no versículo 1. O título desse versículo, os 10 mandamentos. Que foi o quê? Que foi escrito. Cujas pessoas gostam de pisar por cima. Bora pra cá? Ó. Não farás para ti imagem de escultura. Não, nem alguma semelhança do que há em cima no céu. Nem embaixo na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Você está vendo? As pessoas que fazem ídolo para cultuar eles, então, para rezar, para se inclinar, vocês estão demonstrando que odeiam a Deus, vocês estão demonstrando que não precisa vocês se ajoelhar perante o que? Perante o Senhor. Vocês têm que se ajoelhar perante ídolo. É isso que vocês estão demonstrando ao Senhor, né? Mas continuando, né? Ó, e faço misericórdia a milhares do que me ama. Como é que vocês amam a Deus? Quando você se ajoelha perante a Ele. Tá lá no pezinho da tua cama, tu se ajoelha e começa a orar. Quando tu pega, coloca o teu rostinho no chão, tu tá colocando humildade perante ao Senhor, entendeu? E Ele aparece na tua frente. Agora, se tu se curvar perante ídolo, da reverência, se inclinar, pois então, não tem um pingo de respeito. Pelo quê? Pela palavra do Senhor. Porque eu tô lendo pra vocês, aqui são os 10 mandamentos, que o quê? Os templos não cumprem. O templo católico não cumpre, né? Ó. E faço misericórdia a milhares do que me ama e guarda os meus mandamentos. Mandamento, que é mandamento do Senhor, não farás para ti imagem de escultura. Bora bora ler só mais uns 2, né? Ó. Versículo 8. Li o 4, 5, 6, agora eu vou ler o 8. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Hoje, as congregações evangélicas, elas não respeitam o dia de sábado, não. Não respeita de modo, de maneira nenhuma, porque não fazem cultuando a Deus no dia de sábado. E aqui tá dizendo, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, para santificar a Deus, entendeu? Ó. 6 dias trabalhaste e fará toda a tua obra. O Senhor tá mandando nós trabalhar 6 dias, começando no domingo, encerrando o que? Na sexta, né? E o sábado é o sábado de repouso. Mas o 7º dia é o sábado. O Senhor falou que o 7º dia é o sábado, não é o domingo, como as pessoas falam, entendeu? Ó, por isso que as pessoas cultuam. Aqui se o domingo fosse
o sétimo dia é porque o povo mudaram. Se o domingo fosse o sétimo dia, Deus não tinha colocado o nome sábado, tinha colocado domingo. E você está vendo que tá desde o início das Santas Escrituras, o sábado, entendeu? Cujo que as pessoas tudo mudaram, né? Ó, para fazer o que? A vontade do homem. E não fazer a vontade de Deus. Porque quando as pessoas fazem isso, elas estão fazendo a vontade do homem, não fazendo a vontade de Deus. Por isso que eu digo, a palavra de Deus, ela é sempre pregada com a verdade. Tá doendo? Tá. Mas cura. Tá doendo? Tá. Mas cura. Ó, mas o sétimo dia é o sábado. Mas o sétimo dia é o sábado. O Senhor diz que é o sábado, não o domingo. Do Senhor, teu Deus. Você está vendo? Lá também no Novo Testamento o Senhor fala. Ele é o Senhor do sábado. Ó. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teus filhos, nem as tuas filhas, nem o teus servos, nem as tuas servas, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro da tua porta. Então, tá dentro da tua porta e da tua casa, né? Porque os 6 dias foi feito o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. E o sétimo dia descansou. Portanto, o abençoou o Senhor o dia de sábado e santificou. Você está vendo? Aqui não tem falando no domingo não, que as pessoas dizem. Eu vi pessoas que conhecem a palavra de Deus dizendo que o sétimo dia é o domingo. Não, aí você já tá querendo o quê? Dizer que é mentira do Senhor. Quando a gente abre a boca e diz que o sétimo dia é o domingo. Não, porque mudaram. A Bíblia, desde o início, ela tá falando sobre o quê? Sobre o dia de sábado, não? Se aqui, se o domingo fosse o sétimo dia, o Senhor tinha colocado o domingo. Fazer os meus cultos, adorar ao Senhor. Não, aqui está dizendo sábado. E a palavra do Senhor é para todo sempre, ela não volta atrás. Bora continuar? O Senhor, o dia de sábado, o santificou. O que o Senhor santificou foi o dia de sábado, não foi o dia de domingo, né? Porque as pessoas gostam de seguir o quê? As coisas dos homens. Mas gostam de ignorar o que está escrito nas Santas Escrituras, né? Mas bora pra cá, pra outro canto agora. Tô lendo sobre o quê? Sobre os 10 mandamentos, desobediência do povo perante o quê? Perante a Deus. Desobediência mesmo, desobediência. Foi mesmo em cima, bora pra cá? Ó. A santificação do sábado. A santificação do sábado. Tá lendo aonde? Êxodo 32. Êxodo 31, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel. Nós somos filhos de Israel, vocês sabiam? Primeiro, como assim? Por que nós somos filhos de Israel? Porque o Senhor vai colocar nós tudo num canto só, entendeu? Deus não vai fazer exceção de pessoas. Ele veio para os seus não quiseram, pois então, ó. Tu, pois, nós não comemos do corpo e bebemos do sangue do Senhor, pois então. Deus não é Deus de confusão, não. Deus não divide ninguém, não. Para Deus, todos nós somos um povo só. Aqueles que aceitam Ele, aqueles que amam Ele em espírito e em verdade, para Ele é um povo só. Ó, tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados. Portanto, isso é um sinal entre mim e vós. Esse aqui não é guardado, não. O sinal entre mim, entre nós e o Senhor, isso não é guardado, não. É difícil as igrejas estar abertas no sábado, para mostrar que elas têm um sinal entre Deus e ele, entre nós e Deus, né? Ó, para você ver, a desobediência já começa nos 10 mandamentos, que as pessoas não gostam de cumprir. Ah, eu amo Deus, ah, eu adoro Deus. Será?
Ó. Para que saiba que eu sou o Senhor que vós santifico. Portanto, guardai os meus sábados, porque santo é para vós. Aquele que o profana certamente morrerá, porque qualquer que nele faz alguma obra, aquela alma certamente será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado. Tá vendo? Olha como o Senhor explica as coisas nas Santas Escrituras. O Senhor diz, em 6 dias nós trabalhamos, começando no domingo. Nós terminamos em quê? Nós terminamos na sexta. Começando no domingo, termina na sexta. Aí o que? O sábado é o que? O sábado é o do repouso, do descanso, entendeu? Pra você, como o Senhor fala. E as pessoas o que? Ignoram. Ó. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma certamente é eliminada do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Você está vendo? As pessoas respeitam nós vivemos aqui pela graça. Nós vivemos pela graça, porque para obedecer os mandamentos, então, mas bora pra cá. Eu devia ter terminado todinha, né? Mas deixa eu ver aqui. Guardará, pois, o sábado, os filhos de Israel. Celebrai-o nas suas congregações, por aliança perpétua. Você está vendo? Nas congregações, todas as pessoas têm congregação. Tem os pastores que têm as suas congregações. Eles celebram o Senhor no dia de sábado? Não. Primeira aliança que eles quebrou com Deus foi essa. De o quê? De não respeitar os sábados, entendeu? Ó. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel. Todo povo que tem congregação somos o quê? Da terra de Israel, porque a nossa salvação começou por lá. Ó, na sua congregação, por aliança perpétua porque não tem fim, perpétua porque não acaba. Ó, entre mim e os filhos de Israel será um sinal. Cadê o sinal? Cadê o sinal que o povo que diz que ama o Senhor, cadê o sinal? Cadê o sinal de nós com o Senhor? O sinal dele nunca acaba, é para sempre. A aliança dele, cadê o nosso, né? Vou ler esse versículo aqui todo dia, ó. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre. Você está vendo? Só essa frase aqui, você ainda colocou 2 pontinhos. É um sinal para todos sempre. Que as congregações deveriam o quê? Colocar em prática. Cultuar o Senhor o quê? No sábado, assim como ele ordenou. Porque é uma ordenança, é um mandamento. Entendeu? Para o quê? Para nós o quê? Orar, jejuar, se santificar o Senhor nos dias de sábado. Por quê? Porque foi isso que o Senhor deixou escrito. E as pessoas têm por prazer de pisar em cima dos 10 mandamentos do Senhor. E Jesus lá no Novo Testamento, o Senhor disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do sábado. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Bora pra cá? Já terminei, não? Eu terminei, não. Porque se 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e no 7º dia descansou e restaurou-se. Você está vendo? Por isso que hoje em dia as congregações não operam milagre, não curam as pessoas, não transformam. Então, por causa de quê? Por pisar nas Santas Escrituras. Muitas pessoas dizem, os 10 mandamentos é só não matar, não roubar e não adulterar, e não levantar falso testemunho. Eles só fala sobre esses mandamentos. Os outros, eles o que? Eles afastam, os outros mandamentos é afastado. Eles nem citam, não citam, entendeu? Por causa de quê? Porque se eles citar, eles vão ver o pecado deles, que eles estão cometendo. Então, é pecado os 10 mandamentos? É pecado a gente ter idolatria? Por que vocês fazem isso com nós? Aí o
Se ele for falar isso, então eles não vão falar dos 10 mandamentos. Se eles forem ler os 10 mandamentos para vocês, eles vão saber que estão errados. Os pastores forem ler os 10 mandamentos para vocês, eles, as ovelhas vão dizer assim, então pastor, você está errado. Por quê? Por falta de você fazer as coisas do jeito que é para ser, do jeito que Deus deixou escrito, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, tem que ler as Santas Escrituras. A gente tem que colocar tudo em prática que está escrito. Agora eu vou soltar o sonho para vocês. Já soltei o que? Os 10 mandamentos? Soltei os 10 mandamentos para vocês. Agora eu vou o quê? Sobre a vaidade. Por isso que o templo do Senhor tá desse jeito. Uma falta de respeito medonha por ele. Por isso que Jesus disse que o dia dele vai ser igualmente no tempo do dilúvio. Por quê? Porque o povo não... Qual é o respeito que tem? Se aqui é 10 mandamentos, não é cumprido? Muitas pessoas... pecado só é quando a gente rouba, quando a gente, né, faz alguma coisa que tá... Eu falo até isso, eu falo até... Então, porque eu posso até... O meu vídeo cair, mas não tem nenhum problema, a palavra do Senhor. Eu vou falar ela abertamente, entendeu? Por quê? Porque as igrejas estão falhando. Os templos, olha como é que os templos do Senhor tá hoje em dia na face da terra. As pessoas não ligam mais porque tá escrito, entendeu? É só o quê? Prega só o que acha que é... Prega só o quê? Só coloca em prática o que eles acham que é o certo. As outras coisas eles acham, talvez seja pensando que seja errado. Porque para poderem pisar por cima, né? Então, mas bora pra cá, ó. Não, o Senhor, eu vou falar pra vocês, o Senhor trabalhou no sábado, mas ele trabalhou na obra dele, ele trabalhou no ministério dele. O Senhor saía pregando no sábado, mas era pregando. Vocês veem que o Senhor, ele foi muito questionado porque o Senhor operava milagres no sábado. Vocês prestam atenção? No Novo Testamento, o Senhor, ele operava milagres no sábado, ele restaurava a vida das pessoas doentes, enfermas, ele ia lá e ele curava aquelas pessoas, apareciam no dia de sábado, entendeu? Mas ele estava trabalhando no ministério dele, ele estava trabalhando na obra de Deus, entendeu? Pra vocês verem, né? E hoje em dia as pessoas estão fazendo o quê? Tudo ao contrário. Cadê o trabalho no dia de sábado, né? Quando o Senhor fala em trabalhar, não trabalhar no dia de sábado, ele está falando a gente não fazer nada, dedicar só a ele, dedicar a ele e a obra dele. Quando ele disse, não, a gente tem 6 dias para trabalhar, o sábado é exclusivamente dele, entendeu? Pra gente chorar, pra gente se consagrar, pra gente fazer a obra do Senhor. Por isso que o Senhor deixou de operar dentro da casa dele, as pessoas tudo enfermas, comendo o sangue dele, bebendo o corpo dele indignamente. Por quê? Porque cadê? Começando pelas pessoas que conhecem a palavra de Deus. Os mandamentos, os 10 mandamentos, eles são o quê? Rejeitados. Mas o Senhor curava, o Senhor trabalhava no sábado, mas era fazendo o quê? Pelas pessoas, entendeu? Esse é o ministério do Senhor. O Senhor não veio para que deixasse de cumprir, não. O Senhor veio para que cumprisse os 10 mandamentos. Vocês veem que o Senhor trabalhava no sábado, mas era o quê? Pregando o evangelho, curando as pessoas, entendeu? E hoje em dia, o sábado, ele é fechado, a casa do Senhor é fechada no sábado, entendeu? Mas entreguei para vocês, né? Sobre o tempo evangélico, bora ler que eu falei sobre o tempo evangélico. Agora eu vou falar sobre o quê? Sobre Jó 15 e o versículo 31. Para que vocês não, o povo do tempo evangélico, para que vocês não se confiem na vaidade. Ó, não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Por isso que o Senhor disse para a gente não confiar na vaidade. A gente tem que confiar o quê? A gente tem que se dedicar nas coisas celestiais, entendeu? Entreguei para vocês, né? Sobre a vaidade que eu tava falando. Porque o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, ela toda maquiada. É o que? O tempo evangélico, tá desse jeito. Tanto o tempo evangélico como o tempo católico. Porque eu entro nas duas casas. Tá o tempo evangélico e o tempo católico. Com vaidade, o tempo católico ele tá com vaidade e tá com idolatria. E sem falar nas vestes, né? Então, assim, por isso que eu leio para vocês as Santas Escrituras. O Senhor não aceita que as rosas dele, que estão dentro dos templos, elas usem calça, não. Porque isso ficou para o homem. O Senhor pede que vocês se vistam de traje honesto. Traje honesto o que é vestido, que isso foi isso que o Senhor nos vestiu, entendeu? Foi isso que o Senhor mandou nós fazer, né? Eu leio essas passagens para vocês. Mas vou continuar aqui no tempo evangélico. Ó. Vocês sabem nos meus vídeos que eu falo tudo
Falo tudo, a noiva do Senhor tá perante vocês, falando sobre tudo pra vocês, ó. O tempo evangélico tá desse jeito. A gente tá dentro do tempo evangélico, as irmãs estão tudo com o rostinho pintado. E o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, ela com... O Senhor me mostrou a sobrancelha com reme, né? O cabelo estirado, os lábios dela com batom, o rostinho dela cheio de pó. Pois então, o Senhor me mostrou a irmã desse... A cabeça de uma mulher toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. Aí quando a gente entra dentro do tempo evangélico, tá desse jeito. Por isso que alguns dentro do tempo evangélico, aqueles que ainda respeitam a palavra de Deus, vão ser relevados à terra agora. Os que continuam fazendo, teimando, desobedecendo, vão ficar para trás. Por quê? Por falta de obediência. Entendeu? Salmo 90 sobre o tempo católico. Salmo 95. Ó, vinde, adoremos e prostramos nós o joelho diante do Senhor que nos criou. Você está vendo para quem que vocês têm que adorar? Pois então. Porque é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Se ouvirde a sua voz. Entreguei para vocês, né? Agora eu vou falar sobre o que? Entreguei para vocês o que o Senhor tá mandando, né? Agora eu vou soltar os sonhos, tá bom? Eu vou ler para vocês porque o Senhor tá me dizendo algo na minha cabeça porque eu falei, né? E o Senhor tá dizendo que o Senhor tá pedindo que eu solte para vocês, eu vou soltar. Bora para cá. Sobre o que? Sobre as vestes de nós dentro dos templos do Senhor, né? Tanto no templo como fora, né? Porque se nós dentro do templo de um jeito, lá do lado de fora nós estiver de 8, nós estamos causando escândalo. Nós não estamos sendo sal, nós estamos sendo o quê? Tá aqui, eu vou ler pra vocês. Seja o sal da terra. Para que as pessoas vejam que nós há o que? A vontade do Senhor, tá bom? Ó, primeiro Timóteo 2. Vou ler para vocês o versículo 9 e o versículo 10. Bora para cá, ó. Que do mesmo modo as mulheres se atravém em traje honesto, com pudor e com modesta, não com tranças, ou ouro, ou pérolas ou vestidos preciosos. Você está vendo que o Senhor está dizendo que nós temos que se vestir com vestido, mas vestidos não vestidos, ó. Vou repetir para vocês porque eu já quis falar ao contrário, né? Porque vocês sabem que eu tenho dificuldade, mas eu vou ler para vocês novamente, ó. Não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, nem roupas preciosas, roupa cara em cima de nós não podemos botar. Por quê? Porque o Senhor não aceita. É o que o Senhor está falando nesse versículo. Vou ler mais um, ó. Mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, você está vendo? Nós que gostamos de cantar, adorar o Senhor, a gente tem que fazer a vontade dele. Não colocar coisas caríssimas em cima da gente. E é vestido. O Senhor está falando que nós temos que se vestir com vestidos. Entendeu? E a obediência a ele, né? Nesse primeiro lugar, né? E entreguei para vocês. Agora eu vou para os sonhos. Eu já soltei o versículo, vou soltar novamente, ó. Jeremias 23, o versículo 29. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Agora eu vou soltar o sonho. Eu sonho. Vocês me deixam? Quando eu vou soltar o sonho, aparece uma coisa. A garganta quer tampar. Porque ele não quer que eu solte, né? Mas eu vou soltar. Porque quem me manda é o Senhor. Aquele que me comprou lá na cruz do Calvário. Entendeu? Ó, eu sonhei que eu tava trabalhando a parte da manhã. E eu trabalhava até meio-dia. Meio-dia eu saía para almoçar. Quando eu voltava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando eu voltava, já era de tardezinha. Eu só experimentava a roupa, porque eu sou costureira. Eu experimentei a roupa, vi que deu. Eu já vinha de alguma congregação do Senhor. No momento que eu venho de alguma congregação do Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Vocês me desculpam, viu? Quando eu vim de alguma congregação do Senhor, eu não sei de qual, era um dia festivo. Era um dia festivo, atrás de mim vinha carro, era moto. E
No momento que vinha carro ou moto atrás de mim, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nesse momento que vinha carro ou moto atrás de mim, na minha frente apareceu um cavaleiro, um homem no cavalo, ele vinha voado no cavalo. E na hora que ele vinha voado no cavalo, eu saí do meio. Na hora que eu saí do meio para ele passar, na hora que eu olho, ele já estava lá no chão brigando com um homem que vinha atrás de mim. E o Senhor estava em cima dele, ele estava no chão. E ele estava defendendo a cabeça e o Senhor batendo nele. E algo que eu vou dizer a você, nesse momento, né, glória a Deus, glória a Deus. Eu cheguei lá perto do Senhor, eu chamei o Senhor. Na hora que eu cheguei perto dele, eu chamei ele, nós fomos para um canto. Na hora que eu cheguei lá perto dele, nós fomos para um canto. Nesse canto que nós chegamos, o Senhor começou a beber. Começou a beber, eu disse assim, eu não vou deixar ele aqui não, pode ele voltar lá para aquele canto onde ele, né, brigou, guerreou por nós. Aí eu disse assim, eu peguei, coloquei ele em cima das minhas costas, trouxe ele, coloquei ele sentado na frente da... Eu coloquei ele sentado na frente da porta. Na frente, eu coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Na hora que eu coloquei ele sentadinho lá na pedra, na frente da minha casa, ele fez assim. Na hora que ele fez assim, que eu vi que ele ia cair, eu peguei e me sentei do lado dele. Eu vi que ele ia cair, ele ia se machucar. Eu me sentei do lado dele e eu me acordei. Agora eu vou soltar para vocês o quê? Os versículos para confirmar esse sonho, para que não haja incredulidade. Preste atenção que eu ainda vou soltar para vocês sobre a incredulidade, hoje ainda nesse vídeo. Nesse vídeo não, hoje ainda no dia de domingo, né? Em Apocalipse, eu vou ler para vocês. Tem duas passagens de Tomé e Filipe. Filipe andava com o Senhor, comia com o Senhor, mas nem mesmo assim acreditava nele. E eu vou soltar essa parábola para vocês, para que vocês acordem que a atitude de Tomé não agradou a Deus, não. E nem topou com a atitude de Filipe. Bora pra cá? Olha, vou ler para vocês, ó. Ainda vou soltar outro sonho, ó. O cavaleiro no cavalo branco. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Glória a Deus. Você está vendo? Você está vendo? Esse homem que vinha no cavalo é o Senhor, para nos tirar da face dessa terra. Por quê? Porque o Senhor está guerreando por nós, entendeu? Apocalipse 19, o versículo 11. O homem no cavalo é o Senhor, o meu Senhor. Eu leio para vocês, mas não tenho dúvida não. Eu leio para vocês para confirmar, mas jamais por ter a dúvida que ele é o meu Senhor. Jamais, entendeu? Por quê? Porque eu creio e acredito nele. Agora eu vou ler para vocês o quê? Vou ler para vocês. Por que o Senhor bebeu? Eu vou ler para vocês agora. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Vou ler pra vocês. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente ao Deus de Israel, porque Ele é o meu bem maior, o Iau, que foi morto lá em Israel. Glória a Deus. Bora pra cá? Eu tava tão... que eu não tava escutando o hino, vocês acreditam? Eu vim escutar agora. Glória a Deus. Ó, Lucas 22, versículo 15, o versículo 16 até o versículo 18. Por quê? Porque o Senhor bebeu. E eu vou ler pra vocês por que o Senhor bebeu. Bora ler? Nós dois juntinhos? Igreja do Senhor, vocês se preparam, nós estamos prestes a ser retirados dessa terra. Te consagra ao Senhor, rejeita todas essas coisas desse mundo, porque essas coisas desse mundo vai passar junto com ele. Não se apega a nada daqui. Se lembrar da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela olhou para as coisas desse mundo e com esse mundo ela ficou. Até hoje, ela, né? Então, tá lá com uma estátua de sal, né? Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é certa. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ó. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Antes do Senhor sofrer por nós, padecer por nós, para nos dar vida eterna, o Senhor desejou muito comer com os 12 discípulos dele a Páscoa. Pois então, assim, porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Você está vendo? O Senhor deu garantia a nós que aquela ali foi a última ceia do Senhor aqui na face da terra. O Senhor vai cear conosco agora, entendeu? No dia que Ele nos tirar da face da terra, o Senhor senta nós à mesa e o Senhor ceia conosco. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É um Deus tremendo, né? Ó. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse, você está vendo? O Senhor
Bebeu o quê? Ele bebeu vinho. Vocês viram que o Senhor faz o quê? Multiplicação dos vinhos. Por que o Senhor não pode beber um vinho maravilhoso, gostoso que ele faz? Ele pode, ele merece, entendeu? Por isso que o Senhor bebeu no sonho. Por quê? Porque o Senhor sentou à mesa. E o Senhor o quê? Tomou do cálice, entendeu? Igual tá escrito aqui, ó. Aqui ele tomou, foi a última vez com os 12 discípulos dele aqui na face da terra, antes de sofrer por mim e sofrer por ti na cruz do Calvário, né? Ó, então, tomando o cálice, havendo dado graça, disse, tomai e o repartiste entre vós. Nós estamos ceando, nós estamos sentando à mesa e estamos ceando, tomando do corpo do Senhor e bebendo o sangue. Mas vai chegar o dia dele sentar nós à mesa e todos nós ficamos perante a ele. Dos primeiros que começaram a levar o evangelho, os 12 apóstolos dele, até nós, entendeu? Ó, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino do céu. Você está vendo? O Senhor deu garantia que o Senhor não ia beber mais do vinho, até que se cumprisse ela no reino do céu. Por isso que o Senhor veio, batalhou por nós. Por isso que o Senhor veio, batalhou por nós e sentou à mesa e ceou, entendeu? Glória a Deus. Entreguei para vocês a mensagem do Senhor. Agora bora para outro sonho. Outro sonho é de alerta, né? Glória a Deus. Alerta, igreja do Senhor. Tem algo por aí para vir. Vocês, povo que não aceitaram Jesus, corre, procura a igreja evangélica, aceita Jesus. E vocês que estão na casa do Senhor, que ainda estão lá no meio do mundo, vocês que ainda estão lá no caminho largo, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. Nós estamos prestes a ser retirados dessa terra. Aceitai a Jesus. Aceita Jesus, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito. O povo que ainda não aceitou, ainda não colheu o sacrifício que Cristo concedeu por ti, não perde oportunidade. Procura um tempo e aceita Jesus. Procura um tempo evangélico, um pastor e aceita Jesus. E vocês que estão dentro da congregação, sai do caminho largo, renuncia à vaidade, renuncia tudo que não convém à vontade de Deus. E vocês, povo católico, a mesma coisa eu digo para vocês. Renuncia às idolatrias, renuncia à vaidade. Volta para o Senhor. O Senhor está voltando, o Senhor está vindo dessa terra. E Ele está vindo para o quê? O dia do Senhor vai ser um dia de juízo. Arrepende-te e te volta para o teu Criador, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Nós devemos o quê? Amá-lo e adorá-lo. Entreguei para vocês. Bora para outro sonho? Glória a Deus. Ó. Obedece aos 10 mandamentos. O povo evangélico, o povo católico. Todos nós devemos que obedecer. Entendeu? Algo que eu vou falar para vocês. Jeremias 23, o versículo 20. Jeremias 23, o versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Eu sonhei, glória a Deus. Eu sonhei que eu estava num campo. Eu olhando para minha frente, era um dia festivo. Olhando para minha frente, apareceu várias espadas. Elas se cruzando, elas se enfrentavam. Várias espadas. E cada espada, ela estava com o símbolo do seu país. Era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. E elas se enfrentavam com a fúria medonha. E na hora que elas se enfrentavam, glória a Deus, está repreendido, em nome de Jesus. É a minha garganta. Na hora que elas se enfrentavam com a fúria medonha, chega a fazer uma zoada nos meus ouvidos, o zinido das espadas. E naquele momento que eu vi aquilo dali, eu me apavorei, saí alarmando para um, saí alarmando para outro. Era um dia festivo, meu filho estava numa festa, eu também cheguei, falei com ele, chamei ele, também ele não me deu ouvido, e eu saía falando para um, saí falando para outro. Só sei que eu me acordei. Quando eu me acordei, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado no céu, só que eu tinha ficado calada, eu não tinha entendido. E o Senhor me mostrou esse sonho, que é para me soltar para vocês. E eu tô soltando para vocês. Os países vão se enfrentar agora. É o que o Senhor tá me mostrando. Várias espadas com o símbolo do seu país, é cada país que vai se enfrentar agora. E eu vi claramente o símbolo do Brasil, o símbolo dos Estados Unidos, um bem pertinho do outro assim, ó. Do mesmo lado das espadas. Então, é o que eu tenho para dizer para vocês. Os países vão se enfrentar agora e vai ser com uma fúria, com ódio medonho. Por causa do quê? Por causa dos unidos das espadas, porque elas se enfrentavam. É uma carreira de espada do lado, uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam com ódio medonho. É o que o Senhor deixou, foi o que o Senhor me mostrou e também é o que eu vou ler para vocês, né? Depois que eles se enfrentarem, né? Depois que eles se enfrentarem, é que vai vir a paz falsa, né? Depois da paz, vem a paz falsa juntamente e vão marcar muitas pessoas, né? Mas eu digo a vocês, permaneceis firmes. Permaneceis firmes
A noiva do Senhor está perante a vocês, pedindo a vocês que vocês permaneçam firmes com o Senhor. Faça igualmente Daniel. Daniel, ele não recuou. Foi imposto abominação. Foi imposto, ela é uma abominação também, para que as pessoas se curvassem perante aquela imagem e adorassem. Então, mas Daniel disse, não, eu só adoro a um Deus, é o Deus de Israel, eu vou permanecer. E Daniel orava 3 vezes durante o dia, e Daniel se consagrava ao Senhor. É isso que está faltando na igreja do Senhor fazer, orar e se consagrar ao Senhor, para que vocês, suporte essas pessoas que vão ser ficadas, né? Então, preste atenção, não se marca que o Senhor vem salvar vocês, entendeu? O Senhor não rejeita, porque tem aquele povo que passou a grande tribulação, vão ficar perante o Senhor, e vestiu as suas vestes, e limpou as suas vestes eram resplandecentes na frente do Cordeiro. Pois então, permanece firme com o nosso Senhor, tá bom? Bora pro livro do Apocalipse, para mim ler para vocês. Eu vou ler sobre o primeiro ai. Depois eu vou ler sobre... Depois do primeiro ai, eu vou ler para vocês o que vai acontecer. A noiva do Senhor, tá o Consolador e tá a noiva perante a vocês, explicando as coisas que vai acontecer, né? Não vem de mim não, tudo vem dele. Tudo vem do meu noivo, né? Maravilhoso, ele que me ensina. Porque nem ler direito eu sei, mas ele me ensina. Ó, o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer agora... No dia do arrebatamento, o 6º selo vai ser aberto. Vai vir um grande juízo sobre a face da terra, né? Que vai ser o primeiro ai. Glória a Deus. Avalie os outros, né, Tasso? Que ainda tem mais 2. Depois desse, ainda tem mais 2. Então, é 3 ai, né? Então, o primeiro tá vindo, né? Ainda tem, depois desse primeiro, ainda tem mais 2. Ó. Passado é já um ai. Esse ai que vai vir agora sobre a face da terra, algo que eu vou dizer a você, é o 6º selo sendo aberto. O sexto selo sendo aberto, vindo um grande juízo sobre toda a humanidade. Eu vou ler para vocês. Tem calma aí que eu tô chegando lá, tá bom? Ó. Eis que depois disso vem ainda 2 ai. Você está vendo? O primeiro ai vai vir agora, que é o juízo sobre toda a face da terra. O dia do arrebatamento, né? Então, é um dia de ira do Senhor. Eu vou ler para vocês. Depois disso, ainda tem mais 2 ai. Vai o povo resistir, né? Mas a mensagem do Senhor tá entregue, né? Bora pra cá. O primeiro ai, vou ler pra vocês o que é o primeiro ai, ó. É o que vai acontecer agora. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como um saco de sigilo. A lua tornou-se como sangue. Você está vendo? Esse aqui é o primeiro ai. Primeiro ai, vocês acham normal? Bora continuando, ó. O terremoto, porque se tiver um grande tremor de terra, vocês sabem que é um grande terremoto. Esse é o primeiro ai. Então, vou falar o que é o primeiro ai para vocês, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. As estrelas caem do céu para a terra. É o primeiro ai. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Esse é o primeiro ai. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e os livres, e se esconderam na caverna e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Você está vendo? Isso, esse aqui que é o quê? Aqui no livro do Apocalipse está dizendo que todo olho verá. Todo olho verá e toda língua confessará. E todo joelho se dobrará perante ele. Você está vendo que eles estão pedindo o quê? Para esconder do rosto daquele. Você está vendo? Pois então, a mensagem do Senhor está entregue, né? Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir?
O sexto selo sendo aberto é um dia de ira do Senhor. Quem poderá se livrar desse dia? Substituir é quem poderá se livrar desse dia. Vocês veem que os ricos, os grandes, então, estão lá na montanha pedindo o quê? Vocês entenderam, né? Então, a mensagem do Senhor para vocês foi entregue sobre o quê? O primeiro ai. Avalie os dois ai que ainda vai vir. Então, a mensagem do Senhor foi entregue para vocês, né? Ah, deixa eu ler aqui sobre... No dia do arrebatamento, né? Eu vou ler isso aqui sobre o quê? É justamente, eu vou ler essa passagem aqui, é justamente sobre o quê? Sobre as pessoas que vão receber a marca. O inimigo, ele vai sair a enganar as nações, depois do arrebatamento. Tá escrito, eu vou ler pra vocês, ó. Apocalipse 20, o versículo 8, é o que vai acontecer, a abominação. Ele vai enganar muitos, né? Vocês permaneceis firmes. Existe salvação para vocês, né? Ó, e sair a enganar as nações que estão aos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Você está vendo? A fúria do inimigo vai ser grande contra o povo que vai ser deixado, contra o povo que está na terra. Por quê? Porque ele sabe que o período que resta para ele é pouco tempo. Depois do arrebatamento, qual é o tempo que resta para ele? Pouquíssimo tempo. Ele vai o quê? Então, por isso que eu digo a vocês que ficarem na terra, que se prepara, te consagra ao Senhor. O Senhor está perante a vocês, pedindo a vocês, que vocês o quê? Vou ler para vocês, deixa eu ver aqui. Vocês me desculpem a minha garganta. Faz igual Daniel, não recebe e continua servindo ao Senhor, não se preocupa com o Senhor providenciar. Lá na cova dos leões, o Deus não providenciou, Deus não tampou a boca dos leões, por que Deus não vai tampar a boca dessas coisas, né? Então, o Senhor tampa, permaneceis firme. Ó, e saiu o esqueteiro, e saiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, então, se você já sabe que, então, preste atenção. O sinal, se você receber na testa ou na mão, então, vocês perdem a salvação da de vocês. Por isso que eu digo a você, faz igual Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Daniel não recuou, não recoa. A tua salvação é tua. Não rejeita, entendeu? Porque se vocês receber, raça, né, ó. Também este beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou não na mistura, no cálice da sua ira, da ira do Senhor, porque o arrebatamento já passou. O arrebatamento já passou. E esses vão o quê? Eles vão receber o que? Estou escutando um hino. Dá para vocês escutar? Glória a Deus. Um hino lindo, glória a Deus. Bora pra cá, ó. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que não se deitou na mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Preste atenção, vocês que estão aqui, é por isso que eu digo a vocês, sai do caminho largo, volta para o caminho estreito, a tormenta vai ser terrível. E essas pessoas que não resistem, essas pessoas vão ser atormentadas para todo sempre, perante o santo anjo e perante o Cordeiro. Entendeu? Por quê? Porque não suportaram, vai ser terrível. O inimigo, ele vai o quê? Ele vai enganar todos, entendeu? Os quatro cantos da terra, vocês viram que eu li para vocês, entendeu? Ele vai sair a enganar, é pouquíssimo tempo que ele tem, ele vai sair a enganar os quatro cantos da terra. Entendeu? Essas pessoas vão viver em tormento. Por isso que eu digo a vocês, tem tantas pessoas que levam a sério também essa das escrituras. Muitas pessoas dizem, isso aqui o Senhor não vai deixar de estar comigo por causa disso aqui. Eu tô na mão, eu tô aqui, eu vou comprar, né? Então, o Senhor não vai
O Senhor está dizendo aqui, essas pessoas que receber ou na testa ou na mão, pronto, já perdeu, entendeu? Não aceita, seja igualmente Daniel, na cova dos leões. Também seja igual Sadraque e Abednego, né? Sadraque, eu não sei falar o nome dele direito. Então, vocês sabem de quem eu tô falando, que eles foram jogados na fornalha de fogo. Então, mas ele o que? Eles se prostraram perante a eles? Não, porra, então, aquelas pessoas que não se prostram perante a ele, que não vai receber, o Senhor entra com providência na vida de vocês. Vocês não se preocupam, Deus entra com providência. Porque se Deus livrou Sadraque e Abednego lá na fornalha de fogo, vocês acham que Deus não vai livrar vocês? Deus vai livrar vocês. Só permaneceis firmes, fazendo a vontade do Senhor, orando, consagrando. Vocês veem que aqueles 3 homens, eram 3 homens de oração, eram 3 homens que temiam ao Senhor e jamais deixaria Deus de lado por as coisas desse mundo, entendeu? Puxa, as pessoas o quê? Por desobediência, muitas não obedecem, né? Mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Olha, Deus ama vocês. Deus ama vocês. E a gente temos que estar na terra para fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Só Ele nos tem vida, só Ele tem vida eterna para nos oferecer. Vida eterna com gozo. Tem vida eterna com gozo para nos oferecer. Entendeu? Com alegria, com ânimo. Entendeu? Vida com o Senhor. Longe do Senhor não é vida, é sofrimento. Que vocês viram que eu li. É tormento. Tormento. Entendeu? Porque que adianta sentir prazer aqui na terra. Quando for viver para sempre, vai viver para sempre. Mas em tormento eterno, como eu acabei de ler para você. Prefere viver em quê? Passando aqui na terra, o Senhor diz que nós teremos aflições. Mas tenha de bom ânimo, porque se o Senhor venceu o mundo, Ele também nos deu a mesma autoridade. Nós vencemos também essas coisas. Vocês entenderam, né? Fui.